The sermon, The Oneness of Unity, was delivered on Tuesday evening, January 28, 1958, at the Hippodrome in Waterloo, Iowa, United States. O sermão A Unidade da União foi pregado no dia 28 de janeiro de 1958, terça-feira à noite, no hipódromo de Waterloo, Iowa, Estados Unidos. Felizes por termos o privilégio de vir à tua presença e nos encontrar contigo. E, ó Deus, que possamos ter companheirismo esta noite ao redor da palavra escrita. Que o Espírito Santo inspire tudo o que for feito ou dito. Pedimos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. They almost caught me off guard. I was looking down here at a little Arkansas brother. Quase me pegaram de surpresa. E olhando daqui para um irmãozinho do Arkansas, daquele grande estado do Arkansas. E o que o irmão está fazendo aqui nesta região fria, afinal? Bem, em todo lugar aonde vou, encontro gente do Arkansas. Foi um dos primeiros lugares a que fui, depois que parti de St. Louis, onde estivemos no auditório Kiel. Eu fui para o Arkansas. E não me esqueço daquelas pessoas, de como vieram. Houve 28 mil pessoas em Jonesboro, disse o jornal. E acho que a cidade tem uma população de 8 ou 10 mil, por 48 quilômetros ao redor da cidade. Não havia nada vago. Todas as casas de fazenda estavam ocupadas e montavam tendas e coisas tais, e pessoas morando nelas, e sob velhas caminhonetes, e pessoas chovendo. Se chovia, as pessoas ficavam segurando pedaços de lona e jornais sobre seus doentes, esperando que recebessem oração. Não fazia diferença se recebessem nesta semana ou na seguinte. Quando fosse, estaria bem. Estão vendo? E lembro-me lá de Corning. O irmão mora perto de lá, não mora? Corning? Parece... Vi algo lá que acho que talvez Dwight Moody ou Sankey ou alguns desses viram em seus dias. Eu fiquei lá no local desabitado, retirava-me e ficava lá orando sozinho antes do culto. Via pessoas chegando por aquelas estradas poeirentas, indo ao culto à tarde, e observava as moças bonitas de 16, 18 anos, carregando os sapatos e as meias debaixo do braço. Antes de chegarem lá, elas se sentavam, tiravam o pó dos pés e calçavam as meias e sapatos. Só tinham um par e tinha de durar, mas realmente amavam ao Senhor. Alguns dos milagres mais notáveis que já vi serem realizados nos Estados Unidos foram feitos lá. E quero voltar ao Arkansas um dia destes só para ter momentos de companheirismo de verdade, a antiga, junto à palavra e do povo de Deus. Agora, estamos um pouco adiantados esta noite e assim vamos ler um pouco da palavra eterna de Deus, como de costume. E creio que disseram aqui que teríamos o irmão já anunciou o café da manhã ministerial e tal. Sim, certo. Tudo bem, então. Queremos ler esta noite no livro de Gênesis. E quero que ouçam enquanto lemos o capítulo 11, versículo 5. And the Lord came down to see the city and the Então tower which desceu the o children Senhor of para ver a man cidade had e a built. torre que os filhos dos homens And the tinham Lord edificado. said, Behold, E o the Senhor people disse, are eis que o one. povo são um. I want to speak tonight Quero on falar the esta noite oneness sobre a unidade of unity. da união. Now, as we go straight into the Word for this exhortation, and now Agora, it's very enquanto entramos amazing direto to na think palavra para esta that how exortação, that e agora the é people surpreendente that they saw pensar here como as was pessoas one. vistas aqui eram um. And you know, that's God's plan. God wants people E to vocês be sabem, one. esse é o plano de Deus. Deus quer que as pessoas sejam um.
E é estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em prática e fazer com que as pessoas sejam um sob seu plano. Agora, Deus tem um plano e o diabo tem um plano. E então, o diabo está tentando colocar todas as pessoas sob seu plano, enquanto Deus está tentando fazer com que as pessoas sejam um sob seu plano. Logo, há dois grandes espíritos no mundo. Um deles é o diabo, o outro é Deus. The devil has messengers. God has messengers. O diabo tem mensageiros, Deus tem mensageiros, e temos liberdade de fazer nossa escolha. A quem nos rendermos é de quem seremos servos. Mas se notarem como eu estava pregando domingo passado sobre a sede que há nas pessoas, no ser humano. Deus fez o homem para ter sede, mas ter sede dele. É por isso que a sede foi colocada no homem. Mas o diabo vem e perverte isso e faz com que o povo tenha sede dele, com as coisas do mundo. A Bíblia disse, se amais o mundo, ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está em vós. Então, vejam, o diabo perverte. Ele não pode criar nada, mas pode perverter o que Deus já criou. O diabo não é um criador, é só um pervertedor da criação original. E o que é pecado é a justiça pervertida. Quantos entendem isso? Bom, só queria saber. Sou sulista e estamos acostumados com um pouco mais de reação. E o povo do norte é conservador e estive no sul por tanto tempo que vocês têm de se acostumar com meus modos do sul, ou eu com seus modos yankees. Mas quero que saibam que ganhamos a guerra. Sim, não discutimos isso. Há um sulista vivo e nenhum yankee, portanto, vencemos a guerra. Mas achei que foi impressionante quando aquele yankee estava morrendo e o sulista lhe mandou um telegrama dizendo: Deus o abençoe, Yankee, espero revê-lo muito em breve. Por que não puderam pensar nisso no começo? Vejam, simplesmente deixar passar. Mas gosto de dizer que só demorou uma vida para vencer a guerra, mas finalmente conseguimos. Estão vendo? Muito bem. Mas está chegando um grande momento. E agora, falando do inimigo, de como ele perverte a justiça em injustiça. Agora somos uma multidão mista de homens e mulheres, a maioria adultos. Portanto, tenho certeza que entenderão. Vocês ouvem seu médico e eu sou seu irmão. É legal, ilícito e piedoso que um homem tome para si uma esposa e viva com esta esposa. Mas outra mulher poderia ser o mesmo para ele, mas seria morte tocá-la. Aí está a diferença. Justiça pervertida. Assim é todo pecado. É justiça pervertida. God made you to thirst after him. Deus os fez para terem sede dele, e Deus fez a igreja para ser uma unidade sob seu domínio. Mas o diabo os faz uma unidade sob seu domínio. E agora, se notarem, algumas das coisas na religião muçulmana, se pudéssemos dedicar tempo a isso, as coisas que há, como estão pervertidas. In the Mohammedan religion, which I've had the privilege of visiting the country near the Na religião muçulmana, que por sinal tive o privilégio de visitar a região perto do túmulo de Maomé, e em seu túmulo há um cavalo branco que está lá há 2000 anos. Creio que a cada 4 horas eles trocam a guarda e um cavalo branco selado e esperando pela ressurreição de Maomé.
E dizem que ressuscitará dos mortos, montará no cavalo e conquistará o mundo. Then you see, they are watching for the conqueror to come riding on a white horse. Então vejam, estão esperando o conquistador vir cavalgando um cavalo branco. E como isso é distorcido das Escrituras? Porque Jesus virá montado num cavalo branco, sua veste salpicada de sangue, seu nome, a palavra de Deus. Mas vejam, o diabo pegou essa teoria e a distorceu a Maomé. Mas de fato, Jesus virá no cavalo branco. A Bíblia diz que virá. E você pode entrar em qualquer seita falsa que queira e verá muitos grandes símbolos do verdadeiro cristianismo. Agora, na Torre da Babilônia, se notarem, aquela torre foi o começo, Babilônia, sobre a qual falarei depois, nesta semana, querendo o Senhor. Babylon, the very city, was patterned out of heaven. Babilônia, a cidade em si, foi copiada do céu. E tinham lá o rio Eufrates, fluindo junto ao trono, e o jardim suspenso. E isso foi copiado do céu, pois o rio da vida, o trono, flui junto ao trono de Deus. E vê-se o empreendimento que o homem estava realizando. Estava fazendo uma cópia pervertida. Então, nesta grande coisa, tinha um homem chamado Nimrod. E Nimrod estava subjugando todas as demais cidades e a nação a um grande domínio, mostrando que é uma teoria feita pelo homem, só uma cópia. Mas a Igreja de Deus está unida sob Deus. O homem não tem nada a ver com ela, está unida sob Deus. E esta Babilônia, que foi o começo na criação, em Gênesis, vemos que está até o final em Apocalipse. E fala que seu mundo eclesiástico, nos últimos dias, que é agora, por fim se unirá sob o anticristo, uma religião feita pelo homem. Mas sou grato em dizer que a Igreja de Deus também estará unida sob uma cabeça, Deus. Mas as religiões feitas pelo homem entrarão todas nesta religião anticristo. Haverá duas formas dela. Uma forma virá de Roma, que será a besta. E há uma imagem à besta, que será a cabeça eclesiástica da Igreja Protestante, acabando como uma imagem à besta sob o mundo denominacional. E tudo ficará sob um grande domínio. E vai ser o anticristo, o que será entronizado e empossado. Contra. Quase exatamente igual, mas ainda assim, seu ensino não é das Escrituras, o suficiente das Escrituras para fazer parecer que está certo, mas estará errado. E sei que você está dizendo, irmão Branham, o irmão está se referindo a Roma agora. Exatamente. E não apenas a Roma, mas ao protestantismo também. Exatamente. A Bíblia disse isso. Mas aí está o diabo unindo as pessoas sob uma cabeça eclesiástica, um homem sobre a terra. A Bíblia disse que ele se assentaria no templo de Deus, querendo parecer Deus. E como usaria uma coroa tríplice. É tudo o que faria. Vigário do céu, terra e purgatório. E sob isso haveria uma imagem a ele, onde todas as demais se uniriam.
Mas a Igreja do Deus vivo estará unida sob o poder de Deus e a supervisão do Espírito Santo. A Igreja de Deus estará unida. Oh, não estão contentes? Nesta hora sombria, quando tudo está se fechando, as pessoas não estão se importando. Não estão. Parece que o coração delas está se afastando cada vez mais de Deus. O mundo está ficando cada vez mais frio e indiferente, pois estas grandes cabeças eclesiásticas estão se formando. Na Rússia, a Rússia está tentando unir o mundo sob o comunismo. A Rússia, o diabo que controla a Rússia, tenta unir o mundo todo sob o comunismo. Nunca conseguirão fazê-lo. United Nations, is trying to unite them under a union police force. E então a ONU, as Nações Unidas, está tentando uni-las sob uma força policial de coligação. Outro sistema feito pelo homem. Nunca funcionará. Não pode. Mas todos estão tentando. E permitam-me dizer isto com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que toda nação hoje é dominada pelo diabo. A Bíblia disse isso. Satanás mostrou a nosso Senhor os reinos do mundo e disse: todos estes são meus, para fazer com eles o que eu quiser. E se tu me adorares, darei todos a ti. E Jesus sabia que os herdaria no milênio, então disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Se o mundo fosse governado por Cristo, empilharíamos as armas e nunca se dispararia outra bala. Não precisaríamos de Sputniks e bombas de hidrogênio para explodir pessoas. Quando Cristo assumir o governo deste mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, as pessoas estarão unidas a Ele sob um grande domínio. Será uma grande ocasião. Todas as nações querem que as pessoas sejam um. A Alemanha achava que todos deviam ser alemães. A Rússia acha que todos devem ser russos. O mundo ocidental acha que todos devem vir para cá. E querem que falem uma mesma língua, como fizeram na Babilônia. Deus disse: eles são de uma mesma língua. E Ele quer que todos falem uma mesma língua. Querem que todos sejam um grupo de pessoas unidas, mas isso nunca acontecerá sob o domínio do homem. Mas direi isto, que chegará a hora em que todas as nações estarão unidas sob um rei, que será Jesus Cristo, o Filho de Deus. E falarão uma mesma língua. Serão um de coração e propósito. Daniel viu o fim quando do monte foi cortada a pedra sem auxílio de mãos, e rolou sobre os reinos do mundo e os esmagou, e se tornaram como o lixo no chão, a palha que os ventos sopraram. Mas a pedra cobriu toda a terra. Essa pedra é Cristo. Haverá um tempo em que haverá uma nação, um povo, uma bandeira, a velha e rude cruz. Louvado seja o Deus vivo! Minhas esperanças estão edificadas sobre nada menos do que o sangue de Jesus com justiça. Quando tudo ao redor da minha alma cede, então Ele é toda a minha esperança e permanece.
Pois em Cristo, a rocha sólida, estou firmado, todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos, igrejas, denominações, nações, ONUs, seja o que for, são todos areia movediça, tem de chegar a um fim. I've had the privilege of standing in Rome, where the great Caesar, who Tive o privilégio de estar em Roma, onde o grande César tentou unir o mundo inteiro sob o Império Romano. E hoje é preciso cavar 6 metros para encontrar as ruínas daquela cidade. Estive no Egito, onde os grandes faraós tentaram unir o mundo sob o Egito. E cava-se de 6 a 9 metros para encontrar as ruínas da cidade. Porque não temos aqui cidade permanente, diz a Bíblia, mas buscamos a futura. Não faz muito tempo que fui a um lugar onde ia quando era menino. Vi uma grande árvore, aonde eu costumava ir e me sentar sob aquela árvore. E disse, quando for velho, voltarei e me sentarei sob esta árvore e olharei para seus galhos acima. Admirarei sua beleza como estou fazendo hoje, um garoto de 12 anos. Só resta um toco daquela árvore, porque nada aqui pode continuar. Tem de cessar. E tudo que é mortal fala de um imortal que virá, pois tudo que vemos é um ato pervertido de algo que é real. Faço um casamento e vejo uma linda jovem corada em sua adolescência. Um jovem com os ombros aprumados, ali de pé como um, e seus corações batendo juntos. Penso, não é um quadro belo demais para ser arruinado pela morte? Mas bastam alguns anos para o cabelo ficar grisalho, os ombros caírem e voltam para o pó. Que é isso? É um quadro, quando estão lá, de que há uma terra além do rio, onde todo sintoma de morte é tirado. Lá, imortais se acharão em sua semelhança para brilharem mais que o sol e as estrelas. Essa grande estrela da manhã não perdeu nada de sua beleza, desde que o Senhor soprou-a de suas mãos e pendurou-a em sua órbita. E vejam o que alguns anos fazem a nós. Mas o que ele disse na Escritura? Disse, aqueles que a muitos ensinaram ser justos brilharão mais do que as estrelas. Assim, esperamos a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. After you see this great something that I'm trying to build your mind into, depois de verem esta grande coisa que estou tentando levá-los a visualizar na mente, para contexto, estou tentando levá-los a ver aqui que há uma obra de um inimigo. E a obra do inimigo, por um espírito pervertido, está tentando fazer o que o Espírito de Cristo está tentando fazer. O inimigo está tentando, como pró e contra, unir o mundo todo sob uma grande cabeça. O mundo está fazendo isso, a Rússia, a ONU. E agora, permitam-me avançar um pouco. E a igreja está tentando fazer isso sob um esquema feito pelo homem. Nunca funcionará. Esse não é o plano de Deus. Posso provar pela sua palavra. Mas, sabe, Deus o fez uma pessoa para levá-lo a desejar ser assim, para poder enchê-lo com a bondade dele. Agora, se um homem tem de estar cheio de algo, isso mesmo. Este é um tempo de escolha. Você não pode ficar neutro por mais tempo.
Você pode sair antes que a mensagem termine, mas não pode sair por aquela porta sendo a mesma pessoa do que quando entrou. Isso mesmo. Você cruzará aquela soleira esta noite, uma pessoa melhor ou uma pessoa mais perversa do que quando entrou. Não tem como evitar. Cabe a você tomar uma decisão. Agora note, é um tempo de escolha. Você não pode ficar neutro. É um tempo de escolha. Deveis escolher hoje a quem sirvais. E o diabo tem apresentado muitas coisas fascinantes que você pode escolher se quiser. Você não pode continuar do jeito que está, porque tem de ser se está vazio. Agora, quero que isto fique entre nós. E o bom Deus do céu sabe que não estou dizendo para ser indiferente, mas só estou dizendo para mostrar uma verdade. E nossos grandes evangelistas que estão viajando pelo mundo hoje, e não faz muito, tive o privilégio de me sentar no café da manhã com o famoso Billy Graham, o qual creio ser um servo de Deus, viajando pelas nações, chamando-as a Cristo, chamando o mundo a Cristo e ao arrependimento. E o ouvi dizer diante de um grupo de pregadores, segurando a Bíblia assim, e disse, este é o exemplo. Disse, Paulo ia a uma cidade e convertia uma pessoa. Voltava um ano depois e tinha 30 convertidos. Disse, vou a uma cidade e tenho 20 mil convertidos. Volto dali a um ano e não tenho 20. Oh, como eu queria dizer algo, mas a reunião era dele. Billy Graham, com sua mensagem, está dizendo às pessoas que se arrependam e se afastem do pecado. E essa é uma mensagem essencial. E Deus escolheu Billy Graham para fazê-lo. Ninguém mais pode fazer como ele tem feito, porque está seguindo ao Senhor. Ele está no espírito de João, o qual, antes da primeira vinda de Cristo, saiu e pregou o arrependimento e não fez milagres, mas pregou e agitou as regiões e as preparou para a próxima mensagem que viria. Mas hoje, quando nosso amado irmão Billy Graham está levando as pessoas a se esvaziarem do pecado, ele não tem a mensagem de encher de novo. Esse é o problema. Você está vazio. Mas permita-me falar-lhe humildemente como seu irmão. A Bíblia disse, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Em outras palavras, está vagando por toda parte, tentando encontrar descanso. Um espírito não é tão nocivo até poder encontrar alguém por meio de quem possa falar ou viver. Recentemente, pude sentir o Espírito na reunião e vocês que estão enviando cartas, se desculpando pela primeira ou segunda noite por terem achado que era algum tipo de truque da mente e agora estão convencidos. Claro que os perdoo, Deus também, e o Senhor os abençoe. Certamente. Agora, durante a reunião, um espírito maligno na reunião, esse espírito é quase inofensivo, até poder pegar alguém através de quem possa operar. Então, quando pode operar através de alguém, ele certamente causará danos, porque é um espírito maligno. E o Espírito Santo está aqui, tentando encontrar alguém através de quem trabalhar. E quando encontra alguém através de quem trabalhar, ele pode fazer o bem. Está vendo os dois espíritos, seus motivos, objetivos.
Observe como é. Observe suas obras. Observe seus frutos. Então você pode ver que Espírito está em você. Você é motivado por Espírito. Se não tem Espírito, você está morto. E se tem um Espírito, ele motiva a sua vida. E se sua vida dá o fruto de um cristão, é um espírito cristão. Agora você pode estar cheio. Agora observe este espírito maligno. Quando ele sai, anda em lugares áridos, procurando um lugar para encontrar descanso. A Bíblia disse que ele não pôde encontrar, então diz, voltarei para o lugar de onde saí. Ele volta a essa pessoa em que outrora esteve e encontra a casa toda varrida, limpa, santificada. Toda a condenação se foi. Oh, um crente bem feliz, mas está vazio. E ele disse, venham cá, 7 outros espíritos piores do que ele. Poderão, por favor, tentar entender isso? A Bíblia disse que essa é a verdade. Jesus disse que é a verdade. E ele volta para essa casa. Um homem que confessou a Cristo como seu Salvador, livrou-se de sua iniquidade, deixou de beber, deixou de fumar, de mentir, de roubar. Ele foi santificado, limpo. Sua casa está toda varrida. Ele se sente livre. Então ele volta e acha aquela casa. Então vai e pega outros 7 espíritos piores do que ele e entra nessa pessoa. E a Bíblia disse que o último estado do homem é 7 vezes pior do que era no começo. Agora, o que aconteceu? Um evangelista passa, prega o arrependimento e você se limpa do seu pecado. E então, quando está limpo, o diabo se afasta de você. Você devolve as coisas que roubou. Vai, confessa seus erros à esposa ou ao marido. Realmente se limpa. E então, o fato é que você só está limpo e vira um excelente alvo para o diabo. Agora, depois que o povo creu e foi batizado, eles foram cheios do Espírito Santo. E esse é o plano divino de Deus. Agora, se você está cheio do mundo, e quando é salvo, você pode estar cheio de bons pensamentos e assim por diante. Mas a menos que esteja cheio de Deus, Deus enviou o Espírito Santo à terra para motivar a igreja. E você pode estar cheio de pensamentos, pode estar cheio de teologia, e pode estar cheio de instrução, sabe tudo. E pode estar cheio de religião, e ainda assim ser um alvo do diabo. Isso mesmo. Agora, quando Deus o fez para que pudesse se esvaziar, pois quando nasceu, você foi feito com um lugar para ser preenchido. Por natureza, você é filho do diabo. E quando você, um evangelista, aparece e você se arrepende e é purificado, vê o que acontece? O diabo vem. Ele traz de volta a você e o coloca em alguma denominação e diz: nossa igreja é a maior. Para começar, você já está errado aí mesmo. Então fica obstinado, orgulhoso. Ora, não me condena a ficar em casa e assistir televisão. Não me condena a fumar um cigarrinho amigável ou tomar um gole de vez em quando. Seus frutos dizem o que você é. E então você ouvirá algum clérigo se levantar. E você pode estar lendo a Bíblia e ver onde Jesus realizou e fez milagres. Você leva isso ao pastor. Ele dirá: agora veja, nós não cremos nisso. Quem é esse nós? Quem é esse nós não cremos nisso? Ele e quem? Não é ele e Deus,
Porque Deus escreveu isto. É Ele e mais alguém. E se observar o que está por trás, é o mesmo motivo que houve na Torre de Babel, construir um domínio terrestre feito pelo homem. Mas Deus não quer isso. Ele não quer que vocês estejam unidos sob a metodista, sob a batista ou sob a qualquer coisa eclesiástica. Uma igreja como cabeça. Não quer que estejam unidos sob Roma. Não quer que estejam unidos sob o domínio de qualquer igreja. Ele quer que estejam unidos sob o seu reino espiritual, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, o mundo torna-se morto e você está cheio do batismo do Espírito Santo. E o diabo é uma pessoa que tem de ficar longe de você. Você está sob o domínio de Deus. Você é nova criatura. O Espírito Santo entrou naquele lugar vazio e o preencheu. Agora, um pastor, qualquer seita, alguma literatura que lesse, poderia lhe dizer: os dias de milagres passaram. Esse é um bom lugar para o diabo introduzir um desses espíritos ali e torná-lo uma pessoa pior do que quando era pecador. Porque o pecador religioso é o pior de todos. Esse é o pior. Jesus disse isso. É o pior espírito. Então você pode ir a uma reunião onde está o grande poder do Senhor. E a primeira coisa que diria quando visse isso seria: ora, imagino que se eu me misturar com isto, a igreja me dará minha carta. Está vendo onde você está? Agora, talvez isso não ocorra. Há ótimas denominações, ótimos pastores metodistas, batistas, todos os diversos tipos que creem no movimento sobrenatural de Deus, que creem que o homem tem de nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. E agradeço a Deus por todos eles. Há muitos que creem. Deus tem seus filhos que encontram-se em todo lugar. Mas o que estou tentando dizer é o que se constata na maioria em todas essas igrejas. Quero perguntar algo a vocês, metodistas, que não creem em cura divina. E quanto a John Wesley, seu fundador, quando ia a cavalo orar por uma mulher enferma e o cavalo tropeçou num buraco de marmota, caiu e quebrou a perna, João desceu do cavalo, pegou um frasco de azeite e disse: Senhor, tu fizeste este cavalo assim como fizeste a mim. Eu ungi o cavalo com azeite e montou nele e saiu cavalgando. Que me dizem disso? Se pregasse isto hoje numa igreja metodista moderna, eles o poriam para fora. Certamente. Mas estão vendo o que é? A velha mãe prostituta da Bíblia, Apocalipse 17, tinha filhas. E certamente não preciso entrar em detalhes. O protestantismo é produto do catolicismo. Certamente que é. Trouxeram consigo muitas das coisas deles, ainda agarrando-se a isso. Ainda fazendo isso, bem distante do ensino bíblico. Bem distante do ensino dos apóstolos. Criaram um credo dos apóstolos. Quero que qualquer um me diga onde os apóstolos já citaram um credo assim. Nunca, nunca. Mas vocês se baseiam nisso. E chamam seus sacerdotes de padre. E Jesus disse: a ninguém chameis pai. E pegam seus livrinhos de oração, tanto protestantes quanto católicos, e recitam orações vez após vez, tanto protestantes quanto católicos. E Jesus disse: não useis de vãs repetições como os gentios. Pensam que por muito falarem podem ser ouvidos. Vejam, o roto não pode falar do esfarrapado. Isso mesmo. Está tudo sob condenação. Toda teoria feita pelo homem. É por isso que num reavivamento como este que vem à cidade, estas cadeiras estão vazias. Mas mesmo assim,
Deus o enviará, e os jornais criticarão. E no dia do juízo, quando for chamado a responder, você será considerado culpado como eles no passado. Não disse Jesus, a rainha de Sabá, a rainha do sul, veio dos confins do mundo, sentada por 3 meses em lombo de camelo, para ver um dom de Deus, que foi Salomão? Ele disse, em verdade vos digo que aqui está quem é maior do que Salomão. E digo esta noite que aqui está quem é maior do que Salomão. É a pessoa de Cristo no Espírito Santo, realizando e operando, produzindo na vida humana exatamente como Ele fez aqui. Deus fez de você um lugar que poderia ser esvaziado. Então você não pode só polir a velha vida. Não pode fazer uma plástica na velha vida. Ela tem de morrer. E uma nova vida nascer nela. Ela não precisa de manicure ou o que é que se põe nos lábios, o que as mulheres põem, sabem, para melhorar a aparência. Ela não precisa encrespar o cabelo, não precisa do negócio para os lábios. A igreja precisa de um nascimento e um enchimento do Espírito Santo. Com cabelo ondulado e lábios pintados, ela ainda é a mesma de antes. Ainda duvida, ainda é, tem suas dúvidas, tem seus temores. Está toda enredada e não quer ouvir a verdade, porque o que está dentro dela não a deixará fazê-lo. Isso mesmo, certamente. Uma mulher de má fama nas ruas. Você chega e lhe diz, ei, mulher, você está errada. Ela dirá, cuide da sua vida. E algum membro da igreja obstinado é 7 vezes pior do que essa mulher. Diga-lhe, está havendo um grande reavivamento. Você deveria ir lá. O Senhor Jesus tem se manifestado curando os enfermos. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo e assim por diante. Ora, essa, que há com você? Eu pertenço à igreja, sou tão boa quanto você. Por quê? Ela não conhece outra coisa. Mas se você fala com uma mulher decente, ele diz que é errado fazer isso, ela dirá, amém, sei que está errado. E se diz a um homem ou mulher que nasceu de novo do Espírito de Deus, que o batismo do Espírito Santo está aqui para eles, para lhes encher o coração, eles gritarão amém a isso, pois se alimentam e vivem da palavra de Deus. Certamente que sim. Mas veja, como é no mundo, é na igreja. Estão tentando edificar algo. Deus não precisa da sua ajuda para edificar seu reino. Deus só quer que você pregue a palavra. Ele edificará. Ele é o arquiteto. Ele tem os planos projetados aqui. Muito bem. O que fazemos então? Deus criou em você um lugar para se esvaziar das coisas do mundo. Agora, a natureza pôs um espírito ali que o faz amar as coisas do mundo. E você sabe que está errado quando faz isso. Quer seja membro da igreja, você pode ser tão religioso quanto possa. E com isso, igualmente cheio do diabo. Isso mesmo. Se você duvida que a palavra de Deus, cada palavra dela é verdade, é o diabo lhe dizendo isso. É sim. Isso é rude, mas está na hora, mais do que na hora, de algum pregadorzinho delicado tirar as luvas de borracha e pregar o Evangelho da maneira que está escrito e parar de tentar abrandar as coisas com a experiência de seminário. Sempre tive dó de pintinho de incubadora. Um pintinho que nasceu em uma incubadora e aí não tem mãe a quem ir. Isso me faz pensar em um pregador de seminário que não sabe mais sobre a palavra de Deus do que aquilo que o seminário disse, piando e sem mãe a quem recorrer. Mas quando realmente nasceu sob as asas da sua graça e poder, você concordará com cada palavra que ele disse ser a verdade. E quando Deus se mover no sobrenatural, seu coração irá com fome a isso.
Você não vai se afastar e dizer telepatia mental, um diabo, Beelzebu. Não creio nisso. Minha igreja não ensina isso. Dirá, Deus seja louvado para sempre, pois você está cheio. Você não pode ficar vazio. Vazio é ociosidade. Esse é o problema com os convertidos hoje. Assim que se converte, você começa a andar ocioso por aí. Você devia estar lá, de joelhos e buscando a Deus pelo batismo do Espírito Santo para ser cheio. Então você tem um muro, sua abençoada presença com você. E quando o inimigo entra, como o leão na cova aquela noite com Daniel, a luz de Deus brilha e ele se afasta de você. Se o pai de família não aguarneceu, certamente. Agora, unidos no dia de Pentecostes, ou pouco antes disso, todos os discípulos foram limpos, todos os seus pecados foram perdoados. E Jesus, o pastor, a galinha mãe, por assim dizer, como ele disse que os teria juntado como uma galinha, sua ninhada. Então, quando o espírito do diabo foi mantido à distância, esperando pelo tempo do enchimento, e, no entanto, em tudo isso, apenas 12 homens, um deles recebeu a unção do diabo, e depois de ter visto Jesus fazer todas aquelas boas obras, ele foi o mesmo que levou os soldados a colocar um trapo em sua cabeça e bater-lhe na cabeça com um bastão ou vara e dizer, dize-nos quem te bateu, creremos em ti. Depois de seguir Jesus e ver seus milagres e ouvir, o judeu chegou e Jesus lhe disse quem ele era e de onde veio. Depois de ver tudo isso, esse mesmo homem duvidou, depois de vê-lo no poço de Samaria com a mulher, contar-lhe os seus pecados, e ouvir o fariseu dizer, ele é adivinho. E então, depois de ver o amável Jesus, a mulher tocar sua roupa e ser curada, ele ainda assim não creu. E permitiu que um espírito de incredulidade viesse a ele, porque fora instruído por fora. Estão vendo o que quero dizer? Oh, que horrível é a incredulidade! E ainda assim, as pessoas professam o cristianismo, permanecem com isso nelas. Obstinadas, orgulhosas, disse a Bíblia, no último dia. Sinto-me estranho com relação a isso? Não, Senhor. Faz-me saber disso, que o tempo do fim está próximo. Porque a Bíblia disse, o Espírito expressamente diz. Vocês sabem o que a palavra expressamente significa? Que nos últimos dias, que são estes, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Sou o Dr. P.H.D. Jones e minha experiência de seminário, eu tenho todos os meus diplomas. Sou um LLD. Nosso pastor é tudo isso, aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. Não faz muito, um homem veio e disse, irmão Branham, posso cobrir sua parede com diplomas? E disse, toda vez que recebia meu doutorado, eu achava que encontraria Cristo. Quando recebi meu diploma de literatura, meu bacharelado, procurei Cristo em tudo isso e ainda não o encontrei. Disse, foram os professores que estavam errados? Eu disse, Cristo não é conhecido por esses diplomas teológicos, mas é conhecido na pessoa do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. E o homem caiu sobre minha mesa de centro, na minha sala de jantar, e lá recebeu o Espírito Santo. Amém. Está no campo esta noite pregando cura divina, o qual é um dos homens de destaque hoje em dia. O que a igreja fez? Excomungou-o rapidamente. Bem-aventurados sois vós, quando vos expulsarem das sinagogas e tal, por causa do meu nome. O que a Bíblia disse? Serão obstinados, orgulhosos, quando, nos últimos dias, mais amigos da televisão, deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Agora, vou lhe contar, não vá àquele encontro porque não tem nada de especial. Caluniadores,
A Bíblia disse isso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que eficácia é essa? Os discípulos perguntaram. Só um momento. Os discípulos fizeram esta pergunta quando viram que Judas o havia traído e tudo estava próximo. Disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Observem o que ele disse. Não vos pertence saber essa hora, mas subi para a cidade de Jerusalém e do alto sereis revestidos de poder antes que possais ser uma testemunha. Uma testemunha precisa saber algo. Uma testemunha tem de ter uma experiência. Você não pode ser testemunha de Cristo até que o Espírito Santo o batize. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. No entanto, tiveram a honra de andar com ele 3 anos e meio. Embora fossem homens santos, aceitos aos seus olhos, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirassem todas as diferenças deles, e então o Espírito Santo veio. É desse mesmo enchimento que o mundo precisa hoje. Quando o esvaziamento vem, precisa-se de um enchimento. O que esse enchimento faz quando vem? Onde você tem dúvidas, traz fé. Onde tem indiferença, traz amor. Onde tinha ódio, traz companheirismo. E então, quando a Igreja do Deus Vivo algum dia estará unida sob uma grande cabeça, que será a cabeça de Deus. Deus, e em uma unidade do corpo de Cristo, será o governador, o rei e o Senhor sobre a igreja inteira, sob seu controle. Então ela será recebida em cima. Hoje, todas as torres de Babel que possam construir, todos os foguetes que possam encontrar, todo o socialismo e comunismo que possam atiçar, todos os sistemas eclesiásticos fracassarão. Mas, apesar de tudo isso, Deus terá uma igreja unida sob o seu reino, sob sua realeza, pelo batismo do Espírito Santo. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Grandes sinais e maravilhas. Também farão as obras que eu faço. Até mais do que isso farão, pois vou para o Pai. Um pouco, o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, pois eu estarei convosco. O quê? Despeje, esvazie-se. Então eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação. Certamente, eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. Quando esse Espírito está aí, ele pega a palavra eterna de Deus e chama tudo o que é contrário a ela como se não existisse. Não importa o que aconteça, o que o mundo diga, o que qualquer outro diga. Se Deus fez a promessa, o homem que é revestido desse Espírito se apegará a essa promessa de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. A igreja é pura, a igreja é purificada pelo Espírito Santo, sua consciência, os medos da dúvida e da incredulidade são tirados. E quando ouvem a palavra de Deus dizer algo, eles creem. Eles se apegam a ela, não se afastam dela. E o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo, mostrando o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo. Heróis valentes. Para encerrar, eu poderia dizer que o mundo está querendo ver heróis. Eles honram o herói. Isso é bom. O velho ditado é que os covardes morrem 1 milhão de vezes, enquanto os heróis nunca morrem.
Há uma história que me veio à mente. Gostaria de citá-la para você só por alguns momentos. É a história de um herói que é frequentemente esquecida. Muitos de vocês, homens da minha idade, e vocês, mulheres, se lembram bem dela em nossos livros escolares. Foi há muitos anos na Suíça. O pequeno povo suíço tinha subido as montanhas e construído algumas casas para si. Eles tinham sua própria economiazinha e assim por diante. Seus lares, e os amavam. Não eram um povo guerreiro, eram pacíficos. E, de repente, certa vez, um grande e poderoso exército estava entrando na Suíça. E eram homens bem treinados, em formação como esses assentos aí, como uma parede de tijolos, grandes escudos, grandes lanças, homens de guerra bem treinados. E entraram marchando na Suíça para pegar o que os suíços tinham. E os suíços, para proteger seus lares, dando um beijo de despedida em suas esposas e seus filhos e bebês, pegaram pedaços de lâminas de foice, rochas e pedras, grandes porretes, e desceram ao vale para enfrentar o exército que se aproximava. E quando se reuniram lá, só um punhado de homens, e por todo lado havia um grande exército em marcha. O que poderiam fazer? Estavam desesperados e indefesos, olhando um para o outro. Estavam superados. Não havia como escapar. Estavam acabados. Pouco depois, surgiu um homem chamado Arnold von Winkelried. Ele deu um passo à frente e disse: homens da Suíça, do outro lado da montanha há uma casinha branca, onde minha esposa e 3 filhinhos me esperam. Disse: quando lhes dei um beijo de despedida esta manhã, nunca mais os veria nesta terra. Disseram: Arnold von Winkelried, o que vai fazer? Ele disse: hoje morrerei pela Suíça. Bem, disseram Arnold von Winkelried, não vai adiantar nada. Por que diz que morrerá pela Suíça? Ele disse: peguem o que tiverem, relhas de arado, velhas foices, paus, porretes e pedras. Disse: sigam-me e lutem o melhor que puderem com o que tiverem. Disseram: que vai fazer? E ele jogou sua foice, aquilo com que lutaria, levantou as mãos e gritou para aquele grande exército. Olhou em volta, viu onde estava o maior número de lanças, todos em uniformidade e encurralando-os cada vez mais contra a montanha. Oh, é assim que o diabo faz, encurralando-os. Ele levantou a mão e gritou: abram caminho para a liberdade. O exército que se aproximava não imaginava. E ele começou a correr e gritou de novo: abram caminho para a liberdade. E chegando a este grande número de lanças, onde muitas estavam apontadas para pegá-lo, ele abriu os braços assim e encheu os braços com aquelas lanças e puxou-as para o peito. Tal demonstração de verdadeiro heroísmo desorientou aquele grande exército e os desbaratou. Aqui vieram os suíços com porretes e paus e expulsaram aquele exército da sua nação. E nunca mais tiveram guerra desde aquela época, porque um homem desempenhou o papel de herói e fez o que era certo. Isso nunca foi excedido e raramente igualado como heroísmo. Mas, isso foi tão pequeno comparado a um dia, muitos anos atrás, quando os filhos de Adão, a raça deste mundo, estava encurralada com enfermidades, doenças e pecado. Foram-lhes enviados profetas e os mataram. E eles, todos os tipos de leis, e as rejeitaram. E a raça de Adão estava encurralada. Houve um que saiu do céu e disse: vou descer à terra hoje para dar minha vida.
Ele encontrou onde estava o maior número de dardos, e o pavor da raça de Adão era a morte. Ele agarrou a morte quando foi para o Calvário e puxou-a para o seu peito. E disse a seus discípulos: esvaziai-vos agora, ide lá, esperai lá, até que eu vos envie algo com que lutar. Bendito seja, desculpem-me, bendito seja o nome do Senhor. Ele enviou o Espírito Santo e disse: segui-me, cortai o pecado e a enfermidade até vencer. Homens e mulheres, a maior coisa que já foi dada à Igreja de Deus não é segurar na mão um papel eclesiástico, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus e cortar o reino do diabo até que nosso capitão-chefe venha tomar a frente. Deus os abençoe. Não pensem que estou fora de mim. Isso é verdade. Sei do que falo. Homens e mulheres de honra que creem em Deus, que afirmam ter o Espírito de Deus no coração. Se estão enfermos ou necessitados, vocês têm a arma aí com que combater essa enfermidade. Está em vocês. Deus a deu a vocês. Por que recuarmos como covardes? Por que ficarmos à margem? Sigamos o capitão. Sigamos aquele que foi para o Calvário. Quando foi para o Calvário, ele foi ferido por causa da nossa transgressão. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Tome o que ele lhe dá e lute contra a enfermidade e o pecado. Afaste a incredulidade lutando contra. Diga ao diabo que ele é mentiroso. Cristo disse que venceu o mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o poder de Cristo em você do que essa enfermidade que você tem no corpo esta noite. Maior é o poder de Cristo do que aquele pecado tenaz que você não consegue vencer. Tomemos esse Espírito Santo e lutemos contra o diabo. E saímos vitoriosos como os heróis da cruz. Vamos orar. Jeová, Jeová Rafa, Jeová Jiré, estamos vindo em nome de Jesus. Estamos vindo porque ele disse: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Aqui está um grupinho de pessoas esta noite que estão cambaleando, tentando se manter sob a bandeira, e o diabo está silvando para elas. Elas olham para aquele grande exército que está como um muro ao redor delas e lhes diz: os dias de milagres passaram e não há tal coisa. Ó Senhor Deus, que elas se apossem dessa vida eterna que encheu o coração delas, o Espírito Santo. E se ele não as tiver enchido, que enche agora mesmo. Que todas as dúvidas desapareçam e que esse grupinho de pessoas esta noite seja enchido com o poder de enchimento de Deus para tomar o lugar da incredulidade e da dúvida. E lhes dar fé e amor e felicidade e alegria e o Espírito Santo para se apoderarem da promessa que Deus deu, como Abraão do passado, e chamar as coisas que não são como se fossem, porque Deus o disse. Concede, Senhor. Enquanto estamos de cabeça inclinada em todo lugar neste edifício, gostaria de saber se há uma pessoa aqui sem o Espírito Santo esta noite que diga: ó Senhor, sê misericordioso comigo. Envergonho-me de estar ao redor dessas torres, desses sistemas eclesiásticos feitos pelo homem, de toda essa dúvida e coisas que produzem com isso. Senhor, tira-me deste domínio esta noite e coloca-me em teu domínio pelo batismo do Espírito Santo. Eu quero agora, Senhor. Dá-me fé para crer para a minha cura. Dá-me fé para crer que meus pecados já se foram e todas estas coisas. Dá-me fé para que o Espírito Santo entre em mim e inunde minha alma de alegria. Gostaria de levantar as mãos para ele e dizer: quero recebê-lo. Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe você, por todo o edifício. Deus a abençoe lá atrás, senhora. Estou esperando, Deus está observando, e vocês aqui, toda esta fileira aqui, sim, Deus os abençoe.
Quero o Espírito Santo. Estou cansado de ficar por aí, uma vida pela metade. Gênio ruim, desentendimentos e bate-bocas, e dúvidas e medos estão todos em meu coração, irmão Branham. Mas quero tudo isso fora. Quero chegar a ponto de eu poder ser uma luz brilhante. Quero ser a minha vida, ser como a de Estevão, como era destemido. Disseram que seu rosto brilhava como o de um anjo. Não teria de ter uma luz brilhante. Um anjo seria severo. Ele sabia do que estava falando. Ele ficou de pé diante daquela corte do Sinédrio e disse: homens de dura cerviz, incircuncisos, o coração e o ouvido, vós resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Foi um anjo. Ele tinha uma mensagem. A palavra anjo significa mensageiro. Dá-me, faze-me o mensageiro, Senhor, do poder divino de Cristo, pelo Espírito Santo em meu coração. Gostaria de levantar a mão outra pessoa que não levantou? As bênçãos sobre o Senhor. Bênçãos sobre você, moça. Deus o abençoe, moço. O Senhor os vê. Bom, muito bem. Agora, de cabeça inclinada, oremos para que Deus o encha com o Espírito Santo aí mesmo, onde você está. Irmão Branham, quer descer e impor as mãos sobre mim para o Espírito Santo? Não preciso fazer isso. E dizendo Pedro ainda estas palavras na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. A fé é pelo ouvir, não por imposição de mãos, mas pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu tentei, da minha humilde maneira, mostrar-lhes as torres que estão sendo construídas, as torres da Babilônia que têm de cair, e estou lhes indicando uma torre. E há apenas um caminho que sobe até ela, que é através do Espírito Santo. Você não pode ficar neutro. A Bíblia disse que nesse dia, que todo homem que não estivesse selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. Qual é a marca da besta? Incredulidade. Não sabem o que eles estão... Se seus pastores lhes ensinaram no Antigo Testamento, quando a trombeta era tocada, se o homem quisesse ser livre, ele poderia ser. Se não quisesse, ele ia até o umbral e sua orelha era furada com uma sovela, porque se recusou a ser livre. E se você se recusar a ser livre, então servirá aquele capataz o resto do seu dia e está perdido. Qual é o selo de Deus, irmão Branham? O Espírito Santo. Vocês dizem, é conforme as Escrituras? Sem dúvida. Muitas delas. Deixe-me dar-lhes uma para que não esqueçam. Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Aí está o selo de Deus. É o que eu estou tentando lhes dizer. Vocês esperam que o selo de Deus venha no último dia. Não é em sua testa. Ao dizer que era em sua testa, é o seu conhecimento, entender. Mas a Bíblia disse que o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. E todos que o têm, o coração deles está livre. Eles estão selados pelo conhecimento de Deus na testa, de que sabem que Jesus está morto e ressuscitado, porque podem vê-lo. Um pouco, e o incrédulo não me verá mais. No entanto, vós me vereis, os que receberam o selo, pois estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Também fareis as obras que eu faço, até mesmo maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O mundo incrédulo caminha em densas trevas ao redor de alguma torre de Babel, pelo toque e alguma outra coisa em torno de alguma superstição, alguma seita, enquanto o verdadeiro crente e os sinais e maravilhas, isto está escondido dos olhos do incrédulo. Abram o coração agora e deixem-no entrar. Também vou pedir aos ministros nos edifícios que orem especialmente neste momento. Este é um momento importante. Este momento, sem dúvida, selará o destino de muitos. Uma alma vale 10.000 mundos. Quão importante é este momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová, estende a mão neste momento pelas misericórdias do Senhor Jesus, o bendito, derrama o santo azeite do teu Espírito em cada coração aqui, aqueles que estão famintos.
Está escrito na Bíblia, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles. Não é de se admirar, todos estavam sedentos. Tu disseste, bem-aventurados sois vós quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Como podemos falar às pessoas sobre Cristo quando não estão sedentas por Ele? Quando estão acomodadas em seus pensamentos feitos pelo homem e satisfeitas, não sabendo que são miseráveis, desgraçadas, cegas e pobres e não o sabem. Deus, ser misericordioso esta noite com os que estão levantando a mão, com os que estão desejosos que o Espírito Santo entre. Que Ele venha, desça pelas correntes de suas bênçãos agora, derramando em cada coração e enchendo-os com uma alegria transbordante para que saibam que Ele vive. Dá-lhes entendimento de como aceitar-te. Dá-lhes entendimento de que tu estás aí, mais ansioso para entrar no coração deles do que eles estão para receber-te. Que todo sentimento estranho, todo demônio que está perto, sibilando, agora você não o receberá. Você não o receberá. Que eles chamem esse diabo de mentiroso. Deus fez a promessa e Deus cumprirá a sua promessa. Mas como podemos, quando ficamos retraídos como uma tartaruga no casco? Rogo, Deus, que tu soltes esta multidão de pessoas e envies o Espírito Santo do alto com grande e poderoso ímpeto sobre eles. Que o coração deles esteja aberto agora. E se apenas puderem receber o Espírito Santo, Senhor, Ele lhes anunciará que todas as bênçãos de Deus lhes pertencem. Concede, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês não o amam? Creem que isso é a verdade? Não sou um grande pregador eclesiástico, mas o que se apenas pudesse expressar o que vejo no coração. Vejo o tempo do fim. Sei que a mensagem é verdadeira. Se estivesse morrendo neste momento, a mensagem é verdadeira. Entendem? E creio que os olhos das pessoas muitas vezes estão cegados. Mas Deus é justo em cada era. Ele enviou Noé. Quantos foram salvos? Quantos foram salvos no dia de Ló? Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Certamente. Vejam, só alguns. Mas a mensagem seguiu adiante da mesma forma. Agora escutem. Quantos creem que Deus está aqui? Vejamos sua mão. Quantos creem que Ele é Jeová Rafá, o sacrifício provido pelo Senhor? Quantos creem que Ele é Jeová Jiré, o Senhor que te sara? Ouça, amigo, muitas vezes meu ministério nos Estados Unidos não tem sido muito contundente porque as pessoas parecem estar tão confusas. Um ensina uma coisa e outra, em vez de se sentar e pegar a Bíblia e lê-la você mesmo, veja, e ser convencido pelo Espírito Santo. Agora, olhe, você não precisa... Vocês foram ensinados que as pessoas impõem as mãos sobre você. Tudo bem. Meu ministério é testemunhar a evidência de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Agora, alguns de vocês pensaram que era telepatia mental. Vocês escreveram suas cartas hoje e disseram isso. Na noite passada, deixei os que tinham cartão de oração e só aceitei os que não tinham cartão. Amigo, permita-me dizer-lhe, como servo de Cristo, aqui estão sentados Jim, Eli, meus amigos íntimos. Aqui está o Dr. Veil, meu filho Billy. Lá está o irmão Sothman, o administrador canadense. O irmão Norman. O que está fazendo este encontro? Muitos homens. Liguem para a minha cidade. Liguem para o prefeito da cidade, o Sr. Hardenpell. Liguem para o juiz. Liguem para a polícia. Liguem para o Dr. Sam Adair, o maior médico do Sul, a grande clínica. Perguntem-lhes que tipo e que visões acontecem.
Perguntem-lhe se é verdade. Liguem hoje à noite para o Dr. Sam Adair. Perguntem-lhe o que ele faz quando encontra dificuldades. Ele vai até a minha casa, põe-se de joelhos e fica lá diante de Deus, ele e eu, até Deus mostrar uma visão. E perguntem-lhe se alguma vez falhou. Liguem para ele por minha conta. O Dr. Sam Adair dirige uma grande clínica lá. Perguntem-lhe como ele conseguiu a clínica. Quando esteve em minha casa chorando e dizendo, a cidade precisa de uma clínica. Eu lhe disse exatamente onde seria construída e que ele a construiria. Disse, não se pode comprar aquele local. Disse, só daqui a 25 anos. Está nos tribunais de Boston. Eu disse, assim diz o Senhor, será seu antes de 24 horas. Disse, você terá uma clínica lá, será feita de tijolo vermelho, terá uma placa na porta, e assim por diante, e assim. Ele disse, Billy, eu não duvidaria de você por nada, filho. Eu disse, o Senhor a deu ao Senhor, doutor. Liguem para ele hoje à noite e perguntem-lhe o que aconteceu. Na manhã seguinte, ele me ligou e disse, estou com calafrio. Acabam de me ligar. Algo aconteceu na noite passada e já compramos o terreno. Perguntem sobre os casos que ele envia lá com câncer, devorados, sem esperança. Nós oramos por ele. Levam-me correndo ao hospital. Nós entramos no quarto e fechamos a porta. O Senhor mostra uma visão dizendo exatamente quando partirão ou o que vai acontecer. Perguntem-lhe se alguma vez falhou. É algo em menor escala aqui. Este é o mínimo que já vi ser feito em qualquer dos meus encontros. Isso mesmo. Tentei de tudo para interromper isso. Cheguei e vocês pensaram, cartões de oração. Deixei de lado os cartões de oração. Estou tentando de tudo. Estou aqui como seu servo e seu irmão. Essas coisas aqui. Aqui está sentado Bankswood, em algum lugar, meu vendedor de livros. Leo Jean, aqui estão dois rapazes, um católico e o outro acho que não pertencia a nada. Quando vieram a Hammond, Indiana, e viram o Espírito Santo naqueles milhares de pessoas chamando alguns anos atrás. Um deles deixou a barba crescer bem, formaram um FBI de si mesmos para virem ver se essas coisas estavam certas. Vieram à minha casa passando-se por evangelistas e assim por diante. E o Espírito Santo foi fundo e revelou. Encontram-se aqui agora. Estão vendo? Por que vocês não podem suportar isso? Qual é o problema? O Sr. Wood, que está aqui em algum lugar, estava me dizendo, sentado aqui, lá em Louisiana, eu ouvi se machucando. Telefonei para ele, ele disse para ficar atento. No dia seguinte, ele decepou o polegar. Teria decepado o braço. O Espírito Santo, algumas noites atrás, quando eu estava em Chicago, ouvi em meio à fumaça. Ele disse para ter cuidado. Ele teria se intoxicado com chumbo. Entrou naquela fumaça e quase morreu lá. Perguntem como as coisas são preditas, semana após semana e mês após mês, antes que aconteçam. Mais adiante, na semana, lhes mostrarei o que é isso. É sua própria fé. E é por isso que as coisas não podem acontecer. São vocês extraindo do Espírito Santo. Jesus não teve uma visão da mulher. Foi a fé dela que o tocou. Foi por isso que ele ficou fraco. É a fé de vocês que faz isso, não a minha. São vocês fazendo isso. E se afastarem de si esses sentimentos fantasmagóricos e realmente crerem em Deus, um grande reavivamento de aleluia se manifestará, e o coxo, o cego, o manco e tudo mais acontecerá. Mas enquanto permanecerem confinados, como ele pode fazê-lo? Creio em ser conservador, mas não só isso. Essa ideia conservadora lhe dá um espírito de superstição. Não digam que não. Estou aqui agora, sei do que estou falando. O Espírito Santo, que está neste edifício agora mesmo, curará cada um de vocês exatamente onde estão sentados, se crerem. Ele já curou. Quantos creem? Vocês creem? Muito bem. Verei o quanto creem. Inclinem a cabeça só por um momento. Imponham a mão sobre alguém perto de vocês. Agora, afastem-se de toda superstição. Vocês estão sob o domínio de Cristo. Onde quer que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.
Podem me chamar de hipócrita, mas verão num minuto. Vejo pessoas agora mesmo sendo curadas. Isso mesmo, agora mesmo. Pode ser que não reconheçam agora, mas se pastores neste edifício não virem pessoas vindo a eles depois que eu tiver ido embora, dizendo-lhes que problemas de estômago e coisas assim as deixaram, eu sou uma falsa testemunha. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu vejo. Eu estou observando agora, em outro mundo. Creiam. Creiam. Certamente que se um pobre e ignorante hotentote da África, que nem sabe qual é a mão direita ou a esquerda, pode aceitar isto, quanto mais vocês, que podem ler a Bíblia e foram instruídos no cristianismo. Se aquele pobre homem tem de crer ao ver isto só uma vez, pois no dia seguinte tem de partir para outro lugar, e milhares se levantavam de cadeiras de rodas, e aleijados e cegos, quanto mais vocês. Oh, Deus, quão misericordioso Tu és, quão longânimo, não querendo que alguns se percam. Agora fique sentado a sós com Deus. Confesse seu pecado. Confesse sua incredulidade. Diga a Deus que está envergonhado de si mesmo, da sua incredulidade. Eu o desafio a fazer isso e verá a glória de Deus. Sinto-me ungido agora para fazer algo diferente do que já fiz até hoje. Nunca fiz isso na vida, mas sinto-me guiado a fazer agora. Confesse seu pecado neste momento. Você diz, bem, sou cristão. Confesse sua incredulidade. Diga a Cristo que nunca mais irá descrer dele. Agora mesmo você o está aceitando. Agora mesmo isto vai acabar. Você nunca mais vai reclamar disso. Não importa o que pareça, como se sinta, você vai crer nisto porque Deus disse assim. Deus disse assim. Você saiu da torre da Babilônia, saiu no vale onde está o lírio do vale. Você veio ao Monte Sião, onde a graça de Deus está fluindo livremente da fonte da vida. Confesse suas falhas. Diga, Deus, se fez algo a alguém, diga, voltarei e acertarei. Faça isso agora. Quero que cada um de vocês agora, enquanto digo esta oração, quero que orem. Repitam comigo. Eu apenas vou dizê-la, mas vocês orem de coração, de cabeça inclinada, de olhos fechados, todos. Não levantem a cabeça até que eu diga. Só estou olhando para ver o que possa. Repitam comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, sê misericordioso comigo, ó Deus. Perdoa a minha incredulidade. Eu creio no Evangelho. Creio que Tu estás aqui. Creio que Tu estás agora realizando a Tua palavra em meu corpo. Abre os canais. Eu me esvazio da minha incredulidade. Recebo o Teu Espírito. Creio que Tu estás em mim agora. Creio que minha enfermidade desaparecerá. Como podem a morte e a vida existir em meu corpo? Quando Tu estás ali, eu creio em Ti e Te aceito agora como meu curador. Agora, continuem de cabeça inclinada. Essa é a sua oração. Essa é a sua oração. Agora vou orar por você. Continue a sós. Continue a sós com Deus. Não tenha nada mais em mente agora. Ele está bem aí com você, bem ao seu lado. Você diz, quero o Espírito Santo, irmão Branham. Muito bem, ele está bem aí para dá-lo a você. Você diz, quero cura em meus olhos, irmão Branham. Ele está bem aí para lhe dar. Quero que meu bebê seja curado. Ele está bem aí para fazê-lo. Quero isso para meu irmão, minha mãe. Ele está bem aí para fazê-lo. Bem aí. Jeová Jiré, o sacrifício provido.
Vou orar agora por vocês. A Bíblia disse, a oração da fé salvará o doente. Deus o levantará. Se achei graça aos olhos de vocês pela operação do Espírito Santo, orarei de todo o coração agora para que o Espírito Santo testemunhe a vocês que a obra está consumada. Oh Deus, meu Pai, venho em nome de Jesus orar por este povo que agora, honesta e sinceramente, confessou seus erros. Oh, bendito Deus, que esta seja uma noite que nunca esqueçam. Que o Espírito Santo entre em cada coração neste momento e remova tudo e toda a enfermidade do corpo deles. Eu agora desafio o diabo a um confronto. Satanás, você está ciente de que está derrotado. Você não tem direitos legais. Jesus Cristo, meu Senhor, o despojou de toda a autoridade que você tinha quando morreu no Calvário para tirar o pecado e a enfermidade. E você não passa de um blefe e o estamos desmascarando. Você sabe que quando nosso Senhor veio até a árvore, ele amaldiçoou a árvore. No dia seguinte, ela estava murchando. And our Lord said to his disciples, have faith in God. E nosso Senhor disse aos seus discípulos, tende fé em Deus. Porque se vós disserdes a este monte, move-te, não duvidardes em vosso coração, mas crerdes que se fará o que disserdes, podeis ter o que dissestes. Satanás, você conhece as Escrituras sobre isso. E acabo de ensinar a esse povo que Deus está neles. E se Deus está neles, e eles falarem aquela doença e disserem, fique longe de mim, e não duvidarem no coração, imediatamente aquela doença terá de se retirar, porque Cristo o disse. Pois não são eles que falam, é o Pai que habita neles que está falando. Eles estão necessitados, então saia deles em nome de Jesus Cristo. Eu digo como servo de Deus, por uma mensagem da parte de um anjo que ungiu e provou para as pessoas que Jesus está aqui e que a mensagem está certa. Então saia deles em nome de Jesus Cristo. Eu o conjuro a deixar cada pessoa enferma e ir para as trevas exteriores em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouviram isso? Tenho certeza que ouviram. Quantos ouviram esse grande rugido ecoar pelo edifício faz um momento? Foi ele? Certamente que não duvidarão mais. Foi Deus respondendo. Não conseguem ver? Levantem-se. Vocês creem que estão curados? Creem que Deus respondeu a oração? Levantem as mãos para Ele. Agradeçam-lhe por isso. Acabou. Vocês estão curados. Jesus disse, se disserdes, que é isto? Quando está fora da Babilônia, você está fora da incredulidade, está fora das superstições, está fora de todas essas coisas e está cheio da própria vida de Deus. Sua voz é a voz dele. Você é. Eu falei, na minha sala faz pouco, Deus me disse para fazer. E aqui está, Ele confirmou agora mesmo. Amém, e bendito seja o nome do Senhor. Oh, que momento! É a primeira vez que isso acontece desde a África do Sul. Até quando andarão apalpando na incredulidade? Perceberam? O vento passou por esta plataforma aqui agora mesmo, quando o Espírito Santo passou por aqui, porque foi a palavra falada de Deus que fez isso. Amém! Quantos de vocês estão curados? Levantem as mãos. Quantos se sentem diferentes no corpo? Levantem a mão. Aí está. Vocês estão curados agora pela glória de Deus. Todos que se sentem diferentes, se não conseguiam mexer o braço, mexam. Se não conseguiam escutar com o ouvido, ponham o dedo no ouvido e ouçam. Conseguem ouvir. Se não conseguiam andar, fiquem de pé. Se estavam cegos, tirem os óculos escuros. Conseguem enxergar. O Espírito Santo passou por este lugar agora mesmo em confirmação da palavra. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Algo como um vento passou pelo edifício. Quantos puderam sentir isso quando passou por aqui? Levantem a mão. Sejam honestos consigo mesmos. Aquele vento que passou pelo edifício é o Espírito Santo. Dizei e será feito. Como um grande vento amável fez descendo por aqui. E eu o ouvi enquanto passava pela audiência. Vocês também o ouviram, eu senti. É a presença dele. Todos agora que se sentem diferentes. Todos agora que sentem estar curados. Todos agora que sentem que Cristo está em vocês. Que foi isso? Como o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, desceu até aqui, o vento que passou por aqui. Quantos são testemunhas disso? Levantem a mão. Todos, honestamente, de coração. Aí está. Ele passou pelo edifício nesse momento. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que vem pela mesma palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Todos os que creem que estão curados, fiquem de pé. Todos que creem que se sentem diferentes, sim, que estão curados agora mesmo, fiquem de pé. Amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Enquanto eles estão esperando, à medida que você começa a se sentir diferente, se estava com dor de cabeça, se passou, levante-se. Se estava com dor de estômago, levante-se. Se passou, levante-se como testemunha. Aí está. O que isso faz? Foi o Espírito Santo que fez isso. Amém. Cheios da sua bondade. Oh, que coisa. Esta é a minha história. Esta é a minha canção. Ah, vocês não se sentem bem? Esta é a minha canção. Todos louvando ao meu Salvador o dia todo. Esta é a minha história. Oh, esta é a minha canção. Louvando ao meu Salvador o dia todo. Vamos todos cantá-lo de novo. Acompanhem. Esta é a minha história. Oh, esta é a minha canção. Todos louvando ao meu Salvador o dia todo. Esta é a minha história. Oh, esta é a minha canção. Louvando ao meu Salvador. Como se sentem ao serem curados? Balancem as mãos para ele. Como se sentem ao serem curados? Vejam só aí. Dizer-me que o diabo não está derrotado? Sem dúvida que está. Amém. Ele é maravilhoso. Ah, que coisa! Demos o tom de maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Quantos conhecem esse corinho? Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Muito bem, a irmã o conhece? Muito bem. Maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, príncipe da paz. Deus forte ele é. Salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso, meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Ele é. Oh, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado, para benefício, se houver alguém duvidando aqui, o que sinto agora no coração e contra meu espírito, alguém está pensando que aquele rugido que passou por aqui há pouco foi causado por um avião ou algo assim. Deus, que é meu solene juiz, aquele espírito passou por esta plataforma, até agitou o lado do meu paletó, rugiu sobre esse edifício aí mesmo. Eu o senti, eu o vi quando saiu. Quantos são testemunhas agora? A Bíblia disse, a boca de 2 ou 3 testemunhas. Em absoluto foi o Espírito Santo.
Lembram-se de certa vez em que Jesus estava orando e houve um rugido que veio do céu? Quantos se lembram disso? E alguns disseram algo que havia sido um trovão ou algo assim. Ainda acontece. O espírito cético ainda vive. Mas Deus ainda vive também. Ele está aqui, mesmo vento veemente e impetuoso que desceu do céu no dia de Pentecostes. Está aqui para testemunhar isso mesmo de novo. O Deus Todo-Poderoso é o juiz de todas as coisas. Amém. Vocês o amam? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Todos estendam a mão e se cumprimentem enquanto cantamos maravilhoso de novo. Vocês, metodistas e batistas, reconciliem-se agora. Muito bem. Maravilhoso. Virem-se e apertem a mão de todos por perto. Conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte ele é. Ó, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Oh, maravilhoso é meu Redentor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o Senhor. Sentem-se bem agora? Tudo acabou. Todas as dúvidas se foram. Balancem as mãos para Ele. Tudo cessou. Todas as dúvidas se foram. Oh, que coisa. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom. Todas as dúvidas se foram. Deus os abençoe. Doutor veio.